Olá, muito boa tarde. Assinala-se pela segunda vez, neste 4 de fevereiro, o Dia Internacional da Fraternidade Humana. Uma iniciativa da ONU que decorre do encontro do Papa Francisco com o grande imã de Al-Azhar em 2019, em Abu Dhabi, onde assinaram o documento sobre a fraternidade humana para a paz mundial e a convivência comum. Um marco na história do diálogo entre religiões, que começamos por evocar neste programa, onde queremos também analisar os textos bíblicos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, contando para isso com a presença do Padre João Lourenço. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar connosco. Vamos analisar, de facto, os textos que são da liturgia deste domingo. Sim. Antes, este Dia da Fraternidade Humana que se evoca, acaba por ser um dia que tem a grande inspiração de São Francisco de Assis, que o Papa Francisco quis retomar nesse encontro com o mundo islâmico. Sim, isso é muito verdade e é uma verdade documentada pela história, por 8 séculos de história, porque desde que Francisco enviou para, na altura designava-se a Síria, para a Palestina, para os lugares santos, alguns dos seus frades, e depois ele próprio se dirigiu, 2 anos depois, em 1219, em Damieta, ao encontro do sultão, para tentar exatamente encontrar um estatuto, uma harmonia que permitisse aos franciscanos ter a sua presença, zelar os lugares e acolher as pessoas. Desde aí houve sempre este encontro, esta fraternidade, esta proximidade entre estes dois mundos. Houve épocas com alguma tensão, mas, na verdade, nós temos aqui uma história de 8 séculos de grande sucesso, que creio que conseguiu amenizar tensões que se foram tão bem decorrendo e, às vezes, acentuando em determinadas fases da história. E que nova época o Papa Francisco inaugurou ao assinar em Abu Dhabi esta declaração? Olha, eu olho assim um bocadinho para esta preocupação do Papa e também para aquilo que resulta da assinatura. É a intenção do Papa e também é a intenção de uma boa parte do mundo islâmico encontrar processos de colaboração naquilo que o documento diz mesmo. Em prol da proximidade, da fraternidade, em prol da paz e da harmonia entre os povos. Podemos dizer que isto não é transversal a toda a gente, mas não é do lado de lá como não é do lado de cá. Não só do nosso lado, como também no outro lado. Mas ao nível dos líderes, há certamente aqui uma causa comum. E é muito bom porque esta é a ponte. Nós não podemos ir, as religiões têm pouca possibilidade de discutir dentro de si a natureza das suas identidades e dos seus dogmas, ou seja, dos seus fundamentos. Isso é uma linguagem que é compreensível de um lado para aquele lado e do outro lado para este lado. Mas tentar encontrar pontes a partir daí é muito difícil. Mas já é possível fazer pontes, criar harmonia, criar um bem-estar entre os diversos grupos sociais, religiosos, populacionais, a partir de projetos comuns que tenham exatamente esta marca humanista, esta marca de preocupação pelas causas do bem comum, que visem criar, desativar as tensões ou amenizar as tensões e os conflitos que muitas vezes trazem marcas da história e que se perpetuam. Por outro lado, há um fenómeno também relativamente, acentuadamente mais moderno, e não digo que é de hoje, que são um bocadinho as tensões fundamentalistas, e essas não se pode ir combatê-las diretamente. Tem é de se desarmar o terreno em que elas assentam. É essa a atitude do Papa Francisco? E eu creio que o Papa Francisco tem uma preocupação bastante, eu diria, acentuada neste sentido, porque nós sabemos e conhecemos muito bem que também do nosso lado há muitas vezes estas tentações, não é? Só que no nosso lado as tentações são muito ao nível doutrinal, do lado do mundo islâmico são mais ao nível das opções sociais, como temos visto nas
na chamada Primavera Árabe e em todos os movimentos que daí têm decorrido. Só há uma via que me parece útil, produtiva, que é exatamente desarmar, eu diria, desminar o terreno onde essas forças, essas tendências, têm os seus arraiais, têm o seu forte. E estes projetos conjuntos podem ser uma via para alcançar esse objetivo. E para o decurso da história, da convivência entre todos os povos, sem dúvida que o relacionamento com o mundo islâmico acaba por ser fundamental, não é? Claro, eu acho que são aquelas áreas onde não é só uma marca do presente, é uma marca que tem uma pegada histórica, mas se diz muito grande. Portanto, há aqui um trabalho a fazer que depois tem de ser alargado para outros horizontes. Estou, por exemplo, bastante preocupado, sigo um bocadinho isso, o que acontece em África e que também vem exatamente como consequência de não haver esta abertura, esta partilha, esta colaboração, este entendimento ao nível de projetos de valorização, principalmente na zona da África interior, que está muito marcada por este tipo de conflitos, como todos assistimos cotidianamente pelas notícias. Forças extremistas que querem com base que se imponham, religiosa, não é? Exato, com base religiosa, que têm de ser, não vale a pena estar a combatê-las diretamente com armas, que elas vão estar. É preciso criar projetos que desativem aquilo que é o terreno em que estas forças progridem. É? Evitar que elas possam progredir e alastrar mais, criando situações de bem-estar e de entendimento entre as populações. Há poucas semanas, e aqui neste programa, o padre Peter Stilwell dizia que o Concílio Vaticano II inaugurou, de facto, uma nova era no diálogo entre as religiões. O Papa Francisco terá inaugurado uma nova atitude no relacionamento com o mundo islâmico. Concorda? Sim, concordo. E, aliás, todas as suas viagens têm trazido um bocadinho esta marca, não é? Porque, por exemplo, nós acentuou-se muito na imprensa que a visita do Papa ao Iraque foi, de facto, uma epopeia, não é? É claro que foi também para os cristãos de lá, mas ele encontrou ecos muito favoráveis e um acolhimento muito caloroso noutros espaços religiosos que não apenas o cristão. E isso certamente, eu diria, minimizou estes contrastes, estas tensões e, portanto, eu acho que é uma boa forma de olhar e esperemos que a Igreja esteja atenta a essa realidade, porque, efetivamente, alguns desastres da história resultaram da falta de atenção a esta problemática. Alguns desastres da história, como é, por exemplo, a existência do Império Romano do Oriente, foi, de facto, uma desatenção à história para pressentir e saber ler os sinais que vinham na circunstância e, portanto, isso teve uma catástrofe tremenda. E hoje temos ainda sequelas muito graves dessa realidade. O Papa Francisco em Abu Dhabi assinou esta declaração, a ONU assumiu este dia. Exatamente. Temos aí caminho, né, temos aqui um caminho que não é fácil de fazer, não se faz apenas com boas intenções, mas as intenções também são importantes porque elas ajudam-nos a desbravar o horizonte, mas depois é preciso tê-la presente no cotidiano, e o cotidiano tem de ser esta presença discreta, simples, mas empenhada e comprometida nos ambientes onde efetivamente isto decorre. Comentário a este Dia Internacional da Fraternidade Humana, 4 de fevereiro, num autêntico espírito franciscano que o Padre João Lourenço tão bem conhece e tão bem vive. Vamos partir para a análise aos textos da Bíblia agora. Muito bem. Sim, senhor. Então na Eucaristia deste domingo, desde logo o Evangelho que começamos por escutar. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genesaré e viu 2 barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco que era de Simão e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão.
Quando acabou de falar, disse a Simão: Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca. Respondeu-lhe Simão: Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada, mas já que o dizes, lançarei as redes. Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começaram a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isso mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Padre João Lourenço, uma circunstância do cotidiano destes homens que é também o início do novo projeto que Jesus quer inaugurar. Efetivamente, este texto é um texto muito bonito, muito marcante, porque é um texto todo ele elaborado a partir de situações do cotidiano. Não há aqui uma manifestação, ou não começa por haver uma manifestação de facto de nada surpreendente. O encontro, que é uma categoria muito importante no Evangelho de Lucas, que está presente, quer nas parábolas da misericórdia, quer logo nos Evangelhos da infância, Isabel e Maria. Portanto, esta categoria do encontro, até que o Papa veio agora a pôr em destaque neste planeamento, ou se quiser, neste projeto, para preparar o Sino de 2017, que é este programa de uma sinodalidade envolvente. Até 2023, não é? Até 2023. E, portanto, temos aqui, efetivamente, um primeiro momento no Evangelho de Lucas, primeiro aqui nesta relação do chamamento dos discípulos, que passa exatamente pelo encontro e pelo fascínio. O fascínio que está misturado com temor, com receio, com algum medo, como sempre acontece, não é? O religioso sempre, às vezes, se constrói um bocadinho dentro deste misto do fascínio, do encanto e também do receio, do temor, e nós temos aqui um bocadinho isto presente, como aliás a primeira leitura também mostra quando lá chegarmos, sim, a partir da experiência de Isaías. É muito bonita este encontro porque ele marca o início de um processo que está naturalmente definido a partir destes parâmetros da disponibilidade à palavra. É muito bonito. Já que o dizes, como a tua palavra o diz, nós vamos fazer. Ou seja, é preciso exatamente este encanto pela palavra. E se não há este encanto na palavra, dificilmente as nossas energias, as nossas capacidades, eu diria quase, o nosso jeito superar todas aquelas dificuldades que nos aparecem. Portanto, já que o dizes, e depois outra expressão muito bonita que também tem aqui São Lucas, que é típica de um homem de traços, de horizontes, da universalidade grega, do universalismo grego. Fazei-vos, faz-te ao largo, lança as redes, ultrapassa os limites de ti próprio. E eu acho que isto é também um traço muito bonito, quer do Evangelho de Lucas, quer do início deste projeto. Lança-se ao largo, que é uma frase que depois é retomada por muita gente, e principalmente ao nível da Igreja, como logo, como slogan ou como tema diário de missão. É exatamente isto mesmo, não estar preso às circunstâncias do aqui e agora, do temor, nem se deixar ficar parado pelo fascínio e encanto, mas pôr-se a caminho. A imagem da pesca e das redes como tradução, como a expressão muito plástica do que é o projeto de Jesus. E depois essa simbólica, que é muito bonita, a barca e as redes e a figura do pescador,
que é uma figura facilmente compreensível para a realidade social do tempo e que hoje, naturalmente, nós temos de converter um bocadinho em conceitos, eu diria, de alguma modernidade, no sentido de encontrarmos formas de chegar, de alargar, de rasgar os horizontes da própria experiência religiosa e da nossa missão. Passamos a analisar o texto da primeira leitura, no livro de Isaías, no capítulo 6. É também um dinamismo de vocação que aí está presente. Eis-me aqui, podeis enviar-me. Este texto é exatamente uma narrativa, certamente resultante da experiência do profeta e partilhada com os seguidores do profeta. Ou seja, a vivência de Isaías foi tão marcante no seu tempo, foi, eu diria, tão ousada, criativa e envolvente, que o profeta tem uma forte razão para fundamentar esse seu envolvimento, essa sua experiência, que é, de facto, o encanto, o fascínio, o encontro litúrgico com a glória de Yahvé. O encontro no templo. O templo, Isaías é um homem de Jerusalém, certamente conhece tudo aquilo que ao seu tempo envolvia e marcava os lugares determinantes da sociedade judaica da época. Para além da realeza, e mais que a realeza, provavelmente, era exatamente a experiência do templo. E é no templo que Isaías situa esta experiência, exatamente pelo fascínio que tudo isso carrega consigo. E então Isaías é exatamente um homem marcado por este fascínio, por esta ousadia grande que ele tem, que o leva até a enfrentar as instituições, a própria realeza, de quem ele está próximo, mas que não abdica de advertir e de interpelar para que, de facto, siga aquilo que é as propostas de Deus e, ao mesmo tempo, este encontro que abre ao profeta, que o leva, como mais tarde vamos ver no texto, ouvimos já no texto de Lucas, que o leva a vencer o temor e o receio. E tanto num caso do Evangelho como aqui, há sempre a presença de Deus que prepara, que diz, o teu pecado, as tuas limitações são superadas pela minha presença e pela minha ajuda. A mesma coisa que aos discípulos, não temas, a partir de agora sereis. Ora, temos aqui exatamente parâmetros muito próximos, muito, eu diria quase, é por isso que os liturgistas colocaram estas duas leituras numa relação uma com outra, exatamente para que uma nos abra e traga do Antigo Testamento esta força da mensagem, do encontro, do fascínio e do vencer as limitações, a traga para o Novo Testamento, onde vamos encontrar, através da palavra de Jesus e do testemunho dos discípulos, as mesmas atitudes, os mesmos sentimentos, a mesma realidade agora convertida à volta de Jesus e já não à volta do templo. E que testemunho também transparece na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, onde há também um dinamismo de anúncio e essa certeza de que aquilo que São Paulo está a transmitir é aquilo que ele próprio recebeu. Pois, nesta carta de São Paulo aos Coríntios, é uma carta muito rica e muito cheia eu diria, de elementos que vêm dar força, consistência àquilo que eram os elementos fundamentais da identidade cristã, do testemunho com os discípulos. É um dos textos mais marcantes onde se define que o centro da fé está na ressurreição. Está na vivência, melhor dizendo, da experiência pascal. Paulo tem exatamente esta marca, depois mais tarde vai dizer, nesta sequência, acerca da Eucaristia. Eu recebi do Senhor aquilo que vos transmito, o Senhor... Ora, é exatamente esta certeza da vivência deste mistério pascal que vai agregar, ou é à volta dela, que vai agregar e vai motivar à conversão daqueles que quer vêm do judaísmo,
quer venham da gentilidade, ou seja, dos gentios, dos povos não judeus, gregos ou de outras identidades sociais que vão aderir ao cristianismo. Paulo define muito os centros. E depois, nas suas cartas, daí depois decorre todo um conjunto de consequências, de deduções, que são mais da ordem prática, são mais de natureza normativa, orientativa, mais de natureza factual. Mas o fundamental é sempre aqui estas grandes verdades. E a primeira grande verdade, e Paulo neste aspecto, a forma como isto está bem definido, ou como isto é expresso, mostra já uma definição clara do que consistiam os fundamentos da fé. Ele não vai para o acessório, não vai para a lei, não vai para os cumprimentos, não vai para os elementos diferenciadores pela prática, mas vai para o elemento constituinte pela vivência. Isto marca muito bem esta identidade de Paulo e a traduz aqui de forma muito clara desde neste logo texto. a sua própria experiência. Não é? A partir da sua experiência, ele próprio, ou seja, é esta experiência com o Jesus vivo que o deita abaixo do cavalo da sua, eu diria, da sua presunção, do seu judaísmo presunçoso. Não é? Ele vivia naquela presunção de que era, de facto, um candidato a rabino cheio de qualidades, e o seria, certamente, se tivesse aí continuado, mas também cheio de sabedorias. Ele fazia progressos, diz ele, mais do que os meus colegas. Ele frequentou as melhores escolas de Rabban Gamaliel e de toda a sua tradição. Eram as grandes escolas. A família de Paulo esperava que ele viesse a Jerusalém, tivesse ali feito um bom Erasmus e depois regressasse à sua terra, Tarso, para aí ser um grande rabino local. Mas é exatamente esta experiência marcante na intimidade com Cristo que o leva a cair deste cavalo, que era o cavalo em que ele caminhava. Não é? E aí, enfim, a assentar noutras certezas. Padre João Lourenço, agradeço-lhe este comentário aos 3 textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, assim como à centralidade que o Papa Francisco vai adquirindo no diálogo entre cristãos e muçulmanos. Experiências religiosas. Agradeço-lhe muito e obrigado. Até uma próxima oportunidade. Foi um gosto. Aqui neste programa. Deixo-lhe ainda o convite para seguir o programa que partilhamos consigo na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma boa tarde, ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.